bem? Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes aí a Mnemosine, nosso podcast, ou projeto, né, de podcast aqui sobre a história e memória das ditaduras, não só do Cone Sul, né, lembrando novamente que nós estamos alargando um pouco aí a nossa perspectiva, né, falando também de América Latina como um todo, tá? E hoje, particularmente, vai ser a primeira questão que a gente vai abordar fora do Cone Sul, né? E começando de uma maneira maravilhosa, né? Não podia ser com alguém melhor, tá? Que a Fabiana. Então, a gente começa aí do jeito tradicional, da professora Fabiana Bueno Ferrarese. Professora, se apresente, fique à vontade. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário de que os nossos ouvintes, telespectadores estão nos vendo. Eu sou a Fabiana, sou uma mestre recém-formada pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Sou licenciada pela Universidade do Estado de Minas Gerais e atualmente, o meu foco de pesquisa é sobre violência política e autoritarismo na política peruana, né? Mais especificamente sobre o Sendero Luminoso, que foi o Partido Comunista do Peru, mas também minha pesquisa abre o leque para tratar sobre violência do Estado. Ótimo. E, Fabiana, primeira curiosidade básica, né? O porquê exatamente estudar e se interessar desde a graduação e agora aí no mestrado em relação ao Peru? Tem algum motivo em específico, alguma questão mais que te chamou a atenção? A princípio foi uma curiosidade bem particular durante a graduação e até com a ajuda do meu orientador, aqui está presente aqui junto comigo, que me apresentou esse mundo da política peruana através do pensamento de José Carlos Mariátegui, e desde então, pela perspectiva desse jornalista da década de 20 e 30, procurei ampliar essa discussão sobre política, que há muito me interessa. Fabiana, nessa Oi. questão que você estava comentando em relação a partido do Mariátegui, né, e de algumas questões relacionadas a essa curiosidade, né, quando você termina, então, o teu TCC, e vai pensar nessa questão do mestrado, de levar a pesquisa para frente, qual foi o ponto, quais foram os pontos que mais chamaram a atenção para pensar em dar continuidade à pesquisa? A princípio foi a atualidade do tema de se discutir a questão política no Peru, ela é muito conturbada. E quando eu decidi dar sequência à pesquisa sobre as recepções e os revisionismos pelo qual o pensamento do José Carlos Mariátegui passa após a sua morte, eu acabei encontrando várias singularidades com relação à adoção desse pensamento pelo Sendero Luminoso. E aí a importância e a atualidade do tema é que o Sendero Luminoso ele acaba iniciando ali em 1980 um conflito armado e que acaba sendo 12 anos de conflito e que se gera muita polêmica ao entorno desse período. Então, há hoje em dia muitas disputas de narrativa com relação ao conflito, sobretudo dentro da política atual, onde se tem uma grande... como eu poderia colocar,
existe um grande receio da direita com relação aos partidos de esquerda, então há atualmente essa tentativa de sempre vincular candidatos da esquerda ou até movimentos populares ligados ao Sendero Luminoso. Temos a presença da filha do Alberto Fujimori, que foi o ex-ditador do Peru, ali nos anos 90 e até 2000, tendo essa participação política e o tempo todo colocando os militares e também o próprio governo, o próprio regime do Fujimori como algo positivo, como se não tivesse marcado negativamente, não tivesse abusado, violentado a população em meio a esse período do conflito. A investida mais recente de deputados e congressistas da direita foi colocar em vigor, foi ter aprovado um projeto de lei com relação à educação, onde foi colocado que a Comissão da Verdade, divulgada em 2003, ela não deu conta de falar sobre, de dar cobertura sobre todo esse tema da violação dos direitos humanos, e que ela foi, e aí vou abrir aspas para falar aqui da justificativa, que foi não foi feita, deixa eu ver se eu encontro, que a Comissão da Verdade ela apenas fez uma história do terrorismo, ela não deu conta de cobrir toda a história, e aí dando ênfase e supervalorizando a participação dos militares e do governo Fujimori. Só que essa decisão de colocar essa lei como um interesse nacional, ela é unilateral, porque ela quer abordar colocar os militares em perspectiva como os principais defensores nacionais, colocar o Sendero Luminoso como o principal agressor durante o conflito, mas acaba esquecendo de todos os grupos populares que se fez uma resistência ali naquele momento, como era das rondas campesinas. Posteriormente, vão ser os CADs, né, que é os grupos de autodefesa, que vão ser cooptados pelos militares. Então, essa disputa do que de quem de fato venceu o terrorismo, né, o grupo terrorista Sendero Luminoso, ele ainda está em perspectiva. Agora, ainda mais recente, que é em agosto de 2025, né, ou seja, deste ano, foi a questão da lei da anistia aprovada pela ex-presidente Dina Boluarte. E para além dessa lei da anistia, que acaba fazendo um impacto muito diretamente às vítimas e aos familiares das vítimas com relação à memória e também à reparação histórica e de justiça dessas pessoas, acaba aliviando quem estava diretamente ligado a esses crimes de guerra. Então, ou seja, tanto os militares quanto até mesmo os próprios integrantes do Sendero Luminoso, ou também que correspondiam aos CADs. Então, esses são alguns dos pontos que mostram a atualidade de se tratar. É uma ferida ainda aberta da história social e política do Peru. E ela sempre vem à tona em determinados períodos, como, por exemplo, este mês de setembro, na verdade, 30 de outubro, foi preso, condenado a 15 anos, o candidato, que seria o candidato à presidência em 2026 do partido de esquerda Peru Livre, que foi o do ex-presidente Pedro Castillo.
E como ele estava liderando as pesquisas, foi feita a denúncia em 2015 que ele teria se envolvido entre 2008 e 2019 com o Sendero Luminoso. Mas isso veio à tona apenas agora. Ele foi julgado apenas agora e condenado agora. Então, abre-se abre-se espaço para debate do que seria um julgamento com o que é político, um interesse político com relação a essa condenação. Só um comentário rápido. Parece que a gente já viu esse filme aqui no Brasil, não? Exatamente. São questões muito relativas, muito parecidas, e que é interessante pensar. Claro, eu não tenho tanto domínio sobre a questão brasileira, mas qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento sobre a nossa própria história, enquanto povo brasileiro, a gente vê um grau de similaridade muito grande. E eu vou aproveitar essa deixa, né? Acabei te interrompendo, na verdade, pela questão do seguinte, essa questão da memória, né, que aí eu vou fazer um paralelo com o Brasil de novo, né, que aqui essa questão da ditadura militar, como fica bem evidente, também é uma ferida aberta, e ela ocorreu até há mais tempo do que o caso peruano, e tanto quanto foi feita a transição ali da ditadura para a democracia nos anos 80, e quando, aqui no caso do Brasil, a Dilma vai, né, dar início à questão da Comissão Nacional da Verdade, tanto na década de 80 quanto no início dos anos 2010, os militares bateram muito na tecla da ideia do revanchismo, né, de que eles tinham medo de que fosse usado, né, qualquer tipo de pesquisa, de levantamento, e sobretudo na Comissão Nacional da Verdade, para que os derrotados lá na ditadura fossem fazer uma espécie de vingança. Né? E aí, você já comentou, já apresentou um pouco disso, mas se possível, deve comentar um pouquinho mais, se é essa sensação que existe no Peru também, né, para tentar, né, ir contra essas perspectivas, ou se não, se no Peru você vê com uma outra perspectiva, com uma outra ideia, essa visão, sobretudo em relação ao Sendero Luminoso. Não sei se deu para entender bem a pergunta. Mas... Deu para entender. De certa forma, poderia se pensar assim num revanchismo. Só que depois terminada, posta fim, né, a ditadura o fujimorismo, o Peru ele não conseguiu se consolidar muito bem enquanto uma república democrática. Então, essa ala mais conservadora, ela sempre esteve ali. Ela não perdeu o seu espaço de forma tão expressiva, acredito eu, como nós, de certa forma, vimos no Brasil. Mesmo que tenha havido ali uma eleição posteriormente, tenha se colocado como uma república democrática, mas nós vimos daí, a partir de então, diversos escândalos de corrupção que abalaram profundamente, deu um declínio muito grande de confiança. Havia-se, naquele momento, pós do Fujimori, uma desconfiança das figuras políticas, né? O próprio Fujimori, ele se lançou como que é antipolítica, é outsider. Seria alguém que não estaria vinculado a nenhum grupo, né? Estaria correndo por fora. Ele se lançou como uma figura anti-partido, né? Aquela velha política e dos cargos ali todos
se apoiando no Estado, etc. Então, ele acabou descredibilizando até a estrutura do Estado, enquanto um agente assegurador de direitos. Também já vimos esse filme no Brasil, né? Só para fazer o segundo paralelo. Exatamente. Exatamente. E então, claro, a política peruana ela caminhou, e aí teve-se uma certa esperança com a candidatura em 2021 do Pedro Castilho, por ele ter uma origem mais humilde, ele ser professor, ele tá ligado à esquerda, e etc. Só que isso, com grande parcela do Congresso sendo da oposição, o governo dele rapidamente colapsou de novo. E aí ficou pior quando ele estava posto para ser impeachmentado e ele fecha o Congresso, que foi, acredito, na minha visão, foi um tiro no pé o que ele fez. E depois disso só piorou, até porque entra a Dina Boluarte, quem era apoiador do governo do Pedro Castillo acaba indo às ruas e começa a onda de manifestação entre populares, falando que o governo não era legítimo. Vão acontecer durante o período do governo da Dina Boluarte algumas manifestações populares motivadas por diferentes questões, seja por uma questão econômica, seja pela questão política, e essas manifestações elas vão sofrer uma represália muito forte, inclusive com pessoas feridas. Eu não me lembro a quantidade de mortos que vão ter em uma determinada manifestação, mas isso acaba gerando ainda mais revolta das pessoas ali que estavam manifestando, e a popularidade do governo dela então cai, e ela não assume em nenhum momento, até o fim do mandato dela, ela não assume nenhuma responsabilidade por isso. Ela mesma afirma que ela não tem essa responsabilidade. E aí entra agora o atual presidente do Peru já entra com um histórico bastante polêmico, porque, ao que tudo indica, tem ali as denúncias de casos de abuso sexual, enfim. Então, são questões bastante conturbadas dentro da política peruana. Porque, assim, dentro dos aspectos, né, que você coloca para mim, tá? Eu vou voltar um pouco, né, no sentido de tentar entender um pouquinho melhor, então, essa questão da atuação mesmo do Sendero Luminoso lá nos anos 80, porque, assim, do que está expondo aqui para a gente, dá para ver que é uma intensa briga em relação, disputa, né, em relação a essa questão da memória recente da história política peruana, que interfere constantemente, né, como você mesma comentou, não houve uma mudança efetiva, principalmente do final do governo Fujimori. Então, dá para ver que é uma marca muito grande. E aí, se possível, queria que você comentasse um pouquinho mais sobre, de fato, algumas ações do Sendero Luminoso, principalmente, pode ser ligada a alguma questão mais polêmica, o uso de violência, né, que marcou, de certa forma, para gerar esse debate no mundo atual. Eu acho que seria interessante vou tentar falar muito brevemente, um pouco historicamente, sobre a questão do Sendero, que acho importante situar, né, o debate. O Sendero, a atuação dele, ela precede 1980. Então, o partido ele se funda em final de 1969,
começo de 70, porque a esquerda peruana ela estava entrando numa nova fase com relação a como prosseguir atuando politicamente. Seguir fazendo a luta armada, apoiando uma revolução, ou seguir dentro da legalidade, né? Deixando as armas e passando a disputa de votos. Boa parte que daí a esquerda unida vai para a linha legal. O Sendero não. Ele continua apoiando a luta armada. E temos outro movimento também que atuou durante o mesmo período que o Sendero, que foi o movimento revolucionário Tupac Amaru, que escolheu a via armada. Só que nesse processo, então, o Sendero ele vai se preparar de 70 a 80 para fazer essa revolução. E ele escolhe o dia 17 de maio de 1980 justamente para atacar o processo eleitoral. E aí há uma queimada das urnas de votos para que essa eleição fosse cancelada. No caso, a eleição, se eu não me engano, era regional. Posterior a isso, vão se começar a fazer assaltos a postos policiais, porque o Sendero precisava alimentar a luta armada de alguma forma, né? Então, sem munição era algo impossível. Começa, assim, então, a fazer esses assaltos a postos policiais no interior do departamento de Ayacucho, é uma região da selva central ali do Peru, é uma região mais pobre, é uma região marginalizada, e o foco é começar a luta no campo, ou seja, a base tanto do partido quanto da luta armada vai ser o camponês indígena, fazendo o campo o principal ponto de guerra e, posteriormente, rumar a centros urbanos. O que se pregava, então, era a liberdade do subjugamento que as populações campesinas tinham do sistema capitalista. A base, então, do partido e da guerrilha vai ser o camponês indígena, até porque o Sendero Luminoso ele acreditava que esta era uma classe historicamente explorada. E aí vem o ideal do Mariátegui, que a revolução para Mariátegui deveria ser feita pelo indígena, né? Enquanto classe oprimida, no caso. Só que quando o Sendero ele vai para as comunidades para tentar uma dominação, em boa parte ele chega fazendo isso de forma muito brutal e acaba matando alguns camponeses. E aí que entra uma certa contradição. Como você se põe defensor de uma classe, mas acaba atacando esta mesma classe? E a desculpa era uma postura centralista que o Sendero vai assumir, que é nada do que vem de fora do partido, ela é aceita. Então, passa-se a atacar restaurantes populares, a questão da reforma agrária, mesmo que tenha sido feita durante o governo de Velasco Alvarado, durante 1900, até 1975, vai ser uma pauta que o Sendero vai tentar se colocar como líder, não consegue muito bem, até porque os próprios camponeses já têm as suas organizações e conseguem fazer essa recuperação das terras e a divisão. O Sendero, então, parte para algumas indústrias para tentar uma base do proletariado. A princípio, encontra ali um certo apoio
Mas conforme o caminhar do conflito, algumas atitudes, algumas medidas do sendeiro acabam afastando essa base de apoio. A principal é os aniquilamentos, que são formas de execução sumária de quem o Sendeiro Luminoso julgava um opositor da Revolução. Então, e aí tinha as classificações, né, de quem seriam as pessoas a serem aniquiladas. Então, lideranças políticas, locais, lideranças de grêmios que se colocavam opositoras ao Sendeiro Luminoso, tinham drogados, né, pessoas drogadas, tinham pessoas homossexuais, que eles colocavam como os degenerados, né, da sociedade. Toda essa população que era vista como um mau elemento na sociedade vai sofrer uma certa represália do Sendeiro Luminoso. Em 1900, isso de 1980 a mais ou menos 1982. Em 1983, começa-se a militarização do conflito, que é quando a polícia peruana ela cede espaço de atuação para os militares, para as Forças Armadas. Porque se nos 2 primeiros anos a polícia peruana tinha um déficit muito grande de atuação, não se tinha planejamento, não se tinha investimento, não se tinha equipamento para lutar, eles sequer sabiam quem era o Sendeiro Luminoso e como eles atuavam, então não se tinha noção de qual era o objetivo do grupo, e quando os militares entram, aí sim vão surgir as divisões de inteligência. E aí vai se saber aonde se atuava, quais as motivações, e aí começa a se pintar um certo quadro de quem eram os possíveis sendeiristas ou os apoiadores do grupo terrorista. No começo, as divisões de inteligência elas vão ter uma certa dificuldade, até por uma questão de corrupção que vai se haver ali dentro das divisões. Questão de investimento também era um pouco complicado para o setor militar, até porque atuar em regiões mais marginalizadas demandava um preparo muito maior para fazer os acampamentos desses militares, e a forma com que eles vão atuar, elas vão contribuir ainda mais para que houvesse uma crescente no número de violação dos direitos humanos. Até porque quando eles assentam no interior do Peru, muitos lugares em que haviam os acampamentos militares, a própria dinâmica do local ela vai mudar. Então, em alguns lugares, vai haver uma questão da prostituição naquela região, a questão do alcoolismo, enfim, o abuso de poder que alguns policiais e alguns militares vão fazer contra a própria população local, e isso vai gerando um incômodo muito grande na população, que por vezes vai ter que se ver no meio do fogo cruzado, mas aqui eu não quero colocar de um lado o sendeiro e do outro os militares, eu não quero colocar isso como se fosse dentro da teoria dos dois demônios, sabe? Então, duas forças equivalentes disputando o poder. Mas existia essa questão, a população ela estava ali no meio do confronto, e por vezes ela tinha que escolher. Então,
o que era mais benéfico, né? Atuar junto aos militares, mesmo havendo uma repressão por parte deles, ou tentar se defender ou apoiar em certa medida o Sendero Luminoso para não ser morto. Durante esse período, há um grande número de deslocamento de pessoas, então se sai dessa zona de conflito, que vão ser as zonas de emergência, e essa população deslocada acaba se assentando em bairros e criando bairros marginalizados ali em volta de centros urbanos, até mesmo de Lima, justamente para se fugir desse conflito. As rondas campesinas, elas já haviam uma certa atuação nas rondas, mas elas surgem a princípio, como uma forma de resistência popular. As rondas campesinas, elas surgem ali por volta de 1960, 70, com o intuito de cuidar, de chegar aonde o Estado não chega, então de se criar uma certa proteção às comunidades. Só que quando começa o conflito armado em 1980, as rondas elas vão fazer frente ao Sendero Luminoso, às invasões das próprias comunidades, mas com o decorrer do conflito e a necessidade que os militares tinham de ganhar campo, de ganhar apoio popular, acaba se cooptando essas rondas camponesas. E aí se formam os grupos de autodefesa, né? Os comitês de autodefesa, que são os CARs. A partir daí, há uma nova contribuição para a questão dos casos de violência. Porque se antes as rondas camponesas elas eram grupos de resistência que surgiam espontaneamente e tinham uma autonomia com relação à própria forma de agir, quando elas são subjugadas à questão militar, passa-se a ter treinamento militar, o equipamento a nível militar, e passa a ser uma questão obrigatória. Durante o governo Alan Garcia e, posteriormente, durante todo o governo do Alberto Fujimori, esses grupos, o armamento desses grupos e a licença para matar, ela vai ser muito instigada pelo governo. Então, era ótimo, do ponto de vista deles, era ótimo você ter esses grupos que atuavam basicamente como grupos de mercenários ao lado do governo para se atuar supostamente fazendo a segurança das comunidades em que eles estavam. No final do governo Fujimori, isso vira um problema, porque passada a luta contra o terrorismo, esses grupos armados, como você iria ressocializar esses grupos armados? Como que você pediria as armas de volta, sendo que com as armas esses grupos já haviam conquistado uma certa autonomia? E tendo o posse de arma, eles conseguiriam bater de frente com o governo para fazer novas reivindicações dentro das suas comunidades. Essa questão da arma vira um problema. Estou tentando seguir uma linha cronológica na minha cabeça, mas eu vou e volto para o final do conflito. Não, mas eu falo, é natural, porque no final das contas, o que a gente está tratando aqui, por mais que tenha essa linha cronológica, são esses usos, né, que vão sendo feitos. Então, não é uma questão que é confusa por conta da abordagem, é confusa porque a trajetória histórica é confusa mesmo, né? Porque tem esses vai e vens, e no final das contas, ou é um grupo ou é outro que se coloca, né? É óbvio que você sabe bem mais de Peru do que eu, né? Eu estou só confabulando aqui, mas assim, acompanhando a sensação que dá realmente é essa, que tem essa marca de a todo tempo um grupo tentando se sobressair ou tentando usar alguma coisa para atingir resultados atuais. Essa é a minha sensação, não sei se é isso realmente. É porque
Na dissertação, eu coloco como as 3 faces da violência, né? Então, eu vou acabar discutindo, a princípio, a primeira face é o sendeiro, a segunda, o Estado, e a terceira, as rondas camponesas, propriamente os grupos de autodefesa cooptados pelo Estado. Então, assim, só que eles se esbarram, né? Então, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas é que a linha cronológica eu usei como base a da Comissão da Verdade e Reconciliação. Então, fala-se, e eu faço essa divisão na dissertação, sobre os 2 picos de violência. A princípio, o primeiro pico é de 1980 até 1984. E depois o segundo pico vai ali por volta de 1986 até 1989. Aí, em 92, os cabeças do sendeiro são presos, né? Enfim, mas é um vai e volta que, enfim. Bom, vamos lá. Falei das questões das armas no governo Fujimori. Vou retomar de forma meio cronológica de novo, para na hora de cortar ficar até um pouquinho mais fácil. Em 1984, durante essa inflamação do conflito, o sendeiro, ele aparentemente estava conseguindo avançar. Então, periodicamente, na documentação do partido, é feito um balanço de como está a luta armada. Só que com o surgimento dos CADs, o sendeiro, ele se vê de frente de uma ameaça muito maior do que ele estava acostumado a enfrentar. Então, com o número de adversários expandindo, ele faz um balanço, o partido faz um balanço, mas não com uma visão derrotista, para deixar claro de que, tudo bem, nós estamos com problemas de deslocamento dos quadros de guerrilheiros, nós estamos com dificuldade de avançar pelo território, há a possibilidade de uma derrota, mas mesmo assim eles não se entregam. Em 1985 a mais ou menos 1986, há uma recuada do Sendeiro Luminoso. Veja, eles não param com as atividades militares, mas há uma diminuição dos casos de violência, né, das denúncias de violência. Eu entendo, pelo que eu pesquisei sobre o tema, eu entendo que há, de certa forma, um recuo, ou seja, um momento de planejamento da próxima ação, que em 1986 o sendeiro acaba voltando a atuar de uma forma muito mais incisiva com relação à metrópole, e aí no caso Lima. Então, a quantidade de ataques nessas regiões metropolitanas, que é onde há uma repercussão muito maior em rede nacional, né? Ela é intensificada. E aí é o que se é considerado como o segundo pico de violência, que vai até 1900, mais ou menos 1989. Só que já durante esse ano, os militares, as divisões de inteligência, se tinham um conhecimento um pouco mais a fundo do que era o Sendeiro Luminoso e como ele se baseava na guerra prolongada do maoísmo. Então, as estratégias de guerra, de luta antissubversiva, que foram usadas até 1985, ela não era tão efetiva quanto a guerra de baixa intensidade que vai se assumir ali por volta de 1986. O que consistia essa luta de baixa intensidade? O fato de até aí 5 anos, mais ou menos, 5, 6 anos de conflito, haver um grande número de ataques em operações militares, ela não estava dando resultado, porque são 5, 6 anos da luta armada senderista avançando. Então não estava dando o resultado esperado, que era acabar com esse grupo terrorista.
A luta de baixa intensidade, então, é fazer com que não se precise matar pessoas em grande quantidade e passa-se a investigar muito mais aonde se atuava o grupo logístico do Sendeiro Luminoso. E isso vai ser feito. Então, o número de mortos vítimas dos militares acaba reduzindo, há um apoio maior com relação às atividades militares, sobretudo quando a Marinha entra para fazer essa mediação do conflito, porque aqui eu vou abrir um parênteses de como era um pouco da relação entre militares e comunidades. A maioria de quem atuava nas Forças Armadas e também nas forças policiais era de origem costenha, ou seja, eram nascidos ali no litoral do Peru. E dentro do Peru há um racismo muito explícito de quem nasce no litoral e de quem nasce na região do que se chama do Peru Profundo, né? De regiões mais marginalizadas no interior, da serra, da selva. Então, são as pessoas de origem camponesas e indígenas. Como o Sendeiro iniciou a luta armada nessa região, e a maioria era camponeses e indígenas, como saber quem era senderista ou não? Se o retrato que se pintou de um guerrilheiro era camponês e indígena. Como distinguir? E o próprio Sendeiro usa isso como estratégia de guerrilha, que é se movimentar como peixe na água, atuar de forma com que os militares ou as forças policiais não reconhecessem um guerrilheiro e ele pudesse atuar dentro da ilegalidade, da clandestinidade, né? Então, isso favorecia, de certa forma, a própria guerrilha. Já a Marinha, quando passa a atuar, a fazer uma certa mediação com as populações, isso é menos agressivo, a forma de tratamento, no caso, porque muitos tinham origem camponesa. Então, já se conhecia a questão da própria origem, né? O sentimento de pertencimento já era mais compartilhado, então, de certa forma, isso muda. Acaba-se tendo uma adesão maior aos militares ali naquele momento para seguir com as operações. A essa altura do conflito, o que acontecia, os objetivos do próprio Sendeiro Luminoso com relação a instaurar uma revolução e consolidar um novo Estado democrático, como eles acreditavam, isso, para quem está de fora, já era nitidamente impossível. Não fazia mais sentido. Esse princípio se perdeu ao longo desses anos de conflito. Mas o Sendeiro acreditava muito nisso ainda. Só que, na prática, conforme os militares avançavam na investigação e no próprio confronto, a luta ela acaba sendo uma disputa de autopreservação do próprio Sendeiro. Então, todas as ações que vão ser feitas a partir da metade do conflito ali era para tentar manter a guerrilha viva. Já em 1990, o Fujimori assume o poder. Enfim, a guerrilha já estava passando por muitas dificuldades, na verdade, com relação à adesão, os próprios armamentos, e aí se passa a como seguir alimentando a guerrilha. Essa é uma questão que passava pelo Sendeiro. E no mesmo momento, o Alberto Fujimori, ele assume o governo e passa a fazer uma campanha de si sobre como um combatente do terrorismo, que ele conseguiria combater o terrorismo, dar fim ao grupo. E consegue isso em 1992. Só que não propriamente
o Fujimori, né? As investigações das divisões de inteligência militares já tinham avançado nessa questão e havia... E aí, em 1992, os líderes do Sendero Luminoso, eles acabam sendo presos em flagrante pelo Grupo Especial de Inteligência, que é a DIVCOT 1, na Operação Capitão Carlos Veral Amasti, que já estava em vigor há alguns meses, no mesmo ano. E é esse grupo que vai colocar, e aqui eu vou colocar entre aspas, dar fim ao Sendero Luminoso nesse primeiro momento. Entre aspas, porque mesmo após 1992, o Abimael, que era o líder do Sendero, quando ele é preso, ele tenta fazer um acordo com o governo e pede para que os guerrilheiros senderistas também façam um acordo com o governo de se entregarem para que, no caso de uma possível pena, essa pena seja menor, né? Então, tentar fazer ali uma conciliação, enfim. Mas, em cima dessa história, o Alberto Fujimori ele vai fazer uma extensa campanha do seu próprio governo, de que o terrorismo só teria acabado porque ele estava no poder. E isso vai abrir uma brecha para que o próprio Fujimori faça o autogolpe e permaneça no poder por mais alguns anos, até 2000, né? Enfim, até que em 2000 ele acaba sendo descoberto, né, das muitas corrupções, do caso principalmente do Montesinos, que tentava manipular ali alguns políticos para fazer as vontades do Fujimori. Fora os casos de violação dos direitos humanos, então a questão dos próprios são os julgamentos sem rosto, que era como era feita o julgamento pelos militares, sem habeas corpus, e aí desaparecimento forçado, valas comuns, onde se passa depois de uma investigação a se descobrir as valas clandestinas que foram feitas durante o conflito e também posterior durante o governo Fujimori, a questão das torturas, né? Enfim, então, tanto os crimes de guerra que foram feitos durante o conflito e também posteriormente durante o regime militar do Alberto Fujimori são questões que aparecem aí. O Sendero Luminoso, como eu disse, entre aspas, ele termina, não vou colocar de fato, mas ele acaba ele entra em declínio posterior a 1992. Algumas lideranças tentaram seguir com pequenos grupos clandestinos para fazer atuações ainda nos moldes da guerrilha, mas sem sucesso. Até 2012, tentou-se, alguns adeptos do senderismo tentaram fundar um partido com os mesmos princípios senderistas, mas eles foram barrados pelo tribunal, então não puderam registrar, até porque tem toda uma questão que tem ligação com o grupo terrorista e acaba não conseguindo legalizar esse partido. Mas, vez ou outra, a gente vê aparecer alguns casos ligados ao Sendero Luminoso. Então, em 2021, não me lembro especificamente o mês que foi, mas era cerca de 14 mortos, de uma forma brutal, e que
colocaram como sendo vítimas do grupo Sendero Luminoso. Mas não se conseguiu provar muita coisa ali. E até tentaram usar esse caso, a Keiko Fujimori tentou usar esse caso das mortes dessas pessoas para barrar a candidatura do Pedro Castillo, porque supostamente ele teria ligação com o Sendero Luminoso. Enfim, então vez ou outra, são casos assim, surgem na mídia peruana para mostrar como o Sendero ele ainda é atual, como ele ainda está vigente. Bom, Fabiana, infelizmente, nosso tempo correu aqui, fechou, e para a gente finalizar, eu teria várias perguntas para continuar, mas, enfim, o tempo acabou aí passando muito rápido. Queria que você fizesse algum último comentário em geral, né? Fica bem à vontade em relação a essa questão, se te instiga mais alguma coisa a continuar pesquisando, o que você tem pensado, ou por enquanto não. Então, fica aberto o último espaço para a gente fechar aqui a nossa conversa. Hoje mesmo eu estava pensando sobre a questão da lei da anistia, né? Como que isso é usado como uma forma de, acabou, vamos encerrar esse assunto porque não tem mais o porquê discutir, de uma forma pública, sabe? Só que isso é tão problemático e que vale seguir pesquisando sobre isso. E como as próprias questões jurídicas, elas são postas hoje não para auxiliar numa reparação histórica, mas como um entrave ao reconhecimento de todo esse processo, ao reconhecimento da memória, o reconhecimento da própria violência vivida pelas pessoas ali naquele momento. Então, eu acho muito válido para quem se interessa pelo tema, para quem tem um mínimo de curiosidade, pesquisar um pouco mais a fundo sobre essa questão. E, é claro, tem uma vasta bibliografia sobre o tema, então é possível aos interessados, né, as pessoas interessadas, verem textos escritos durante o período de conflito, então 1982, 84, 86, 89, como Alberto Flores Galindo, por exemplo, que está escrevendo durante o conflito. E é bacana ver como é a percepção das pessoas naquele momento, de que se tinha um certo quê de tentar entender o que estava acontecendo, depois que o conflito foi se desenrolando, foi se pensando em quais as consequências que isso podia gerar numa sociedade, e posterior ao conflito, com o informe final da Comissão da Verdade, que é um vasto documento e está disponível de forma gratuita no próprio site da Comissão da Verdade e Reconciliação, é possível pensar ali nas possibilidades de como os setores de uma sociedade podem se juntar para contribuir com essa reparação, né? Para conscientizar toda uma sociedade. Isso me intriga porque é um trauma que ainda não foi superado e cada vez mais parece que as pessoas estão distantes de olharem para a própria história e verem aonde elas erraram. Então, por muitas vezes é mais fácil recuperar essa memória de forma omissa. Então, vou pegar ali só algumas partes que me interessam, e aí, no caso da lei voltada para a educação, onde se coloca em perspectiva apenas os militares como um grande salvador da nação, mas jogando para debaixo do tapete os próprios crimes cometidos.
é bastante interessante essas questões que são atuais. São problemáticas que estão postas para serem discutidas. A minha pretensão é seguir, eu tenho um grande interesse para continuar discutindo sobre violência política e autoritarismo. É algo que está na ordem do dia. Durante a pesquisa, eu discuto um pouco sobre ciclos de violência. E aí tem uma certa questão dentro da história de falar, a história é cíclica, mas não é nada disso que eu abordo. Eu trato ciclos de violência como tendo um começo, meio e fim, né? Só que é inevitável ver que algumas questões estão sempre voltando, sempre tomando uma certa perspectiva, e aí a gente olha para trás e fala, nossa, isso me lembra algo. E aí, enfim, não só na história do Peru, né, mas também na nossa própria história enquanto Brasil. Não, perfeito. Fabiana, muito obrigado pela participação, por topar, né, fazer esse debate com a gente. Eu, particularmente, fico muito feliz, né, te acompanhando desde a graduação e agora se consolidando como uma pesquisadora de uma área que é tão pouco trabalhada aqui no Brasil, né, de temas que são basicamente novos, assim, são pouco abordado na historiografia nacional, então ficou feliz e bastante orgulhoso de ver o caminho que está trilhando. E em relação, né, à questão da continuação, tomara que você entre logo, faça a pesquisa, porque ter esse pique, esse interesse é fundamental para encarar aí a perspectiva da pesquisa, né? Então, parabéns pela fala, parabéns pelas indicações, tá? E para quem está acompanhando a gente, né, logo a gente vem aí com o próximo episódio, tá? Então, muito obrigado. Curte o vídeo, compartilha, divulga para todo mundo, que conhecimento sempre é bom e conhecimento bem estruturado é melhor ainda, tá? Então, muito obrigado de novo, Fabiana. Muito feliz em te ter aqui. Portas sempre abertas, tá? Eu que agradeço, Thiago, pela oportunidade de falar. É sempre um prazer participar de todos os projetos ao qual você toma à frente. Então, desde a graduação, sendo uma luz no meu caminho, sempre me orientando muito bem. Depois, eu posso deixar 3 indicações de forma mais objetivas para quem quer se interessar, para quem quer ler um pouco mais sobre Sendero Luminoso. Pode ser que tenha ficado bem vaga na minha fala, né? Não acabei não citando tantos nomes. Dá para colocar na descrição do vídeo depois, tá tudo certo. Então perfeito. No mais, é isso. Eu tenho muito a agradecer por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a área, minha área de atuação. A gente que agradece. Foi muito, muito bom. Deu para pensar em encaixar várias coisas aqui, tá? Então é isso. Muito obrigado. Gente, tudo de bom. Até a próxima. Tchau, tchau.